Welcome. Let's go. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Levante suas mãos o mais alto junto comigo e declare assim: essa noite, mais forte, igreja, essa noite já é a melhor noite da minha vida. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Então aplauda o Senhor o mais forte, igreja. Vamos lá. O tema da nossa palavra de hoje é cuidado com a varanda. Vire para o irmão, para a irmã que está ao seu lado, aponta o dedo para ele e fala assim: cuidado com a varanda. Fala mais forte, igreja. Cuidado com a varanda. Mais uma vez, para vocês pegarem o tema. Vamos lá. Cuidado com a varanda. Amém, amém. Muitos devem estar se perguntando o que quer dizer esse tema. E sim, foi proposital, para que vocês ficassem um pouco mais curiosos e realmente prestassem um pouco mais atenção para entender o que é a varanda. E com o decorrer da palavra vocês vão entender o porquê o tema é esse, cuidado com a varanda. E vamos lá. Hoje em dia, muitas pessoas têm se entregado ao pecado e também às vontades da carne, e têm agradado o nosso maior inimigo, que é o diabo. E nós aprendemos na Bíblia quais são as vontades da carne. Lá em Gálatas 5, 19 e 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Então aqui apresenta quais são os pecados. E se você for parar para pensar, tudo que acontece no mundo hoje em dia está aqui nesses versículos. Querendo ou não, o pecado ele tem sido normalizado no mundo afora. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Infelizmente, hoje em dia, aquilo que é errado se tornou certo. Eu nunca vi isso, mas infelizmente a sociedade hoje em dia quer apresentar isso a você, que o errado é certo, sendo que está totalmente diferente. Eles querem normalizar algumas coisas, mas para pensar, se eles querem normalizar é porque não é normal. Então eu e você não podemos aceitar isso, que o mundo quer entregar para nós, que o mundo quer fazer descer goela abaixo. O mundo quer enviar o pecado, quer enviar coisas que vão nos fazer sair da presença de Deus. Mas eu e você, em nome de Jesus, estamos firmados na rocha. E nós não vamos cair. Nós vamos permanecer firmes e fortes na presença do Senhor. E nós podemos ver quais são os pecados hoje em dia que têm afetado muitas pessoas e também muitos cristãos. Que é o pecado da mentira, os ciúmes, a inveja, a ira, a embriaguez e o principal... faltou um, esqueci, falei pela manhã também. Um dos pecados também que muitos jovens e adolescentes têm cometido é não honrar o seu pai e a sua mãe, não obedecer os seus pais. Esse também é um pecado muito grande que tem acontecido hoje em dia. E o que mais tem pegado as pessoas hoje em dia é o consumo de pornografia e conteúdos indevidos. Eu tenho certeza, igreja, que isso não é novidade para vocês, porque querendo ou não, na sociedade lá fora, isso se tornou algo comum, se tornou algo normal de todas as pessoas assistirem, consumirem. Hoje em dia, muitos diálogos no mundo é sobre isso. Eu estudo na escola e muitos dos amigos ali da sala, eles falam vários assuntos, e a maioria dos assuntos, dos palavrões, é relacionado a essas coisas, a pornografia e coisas como esta. Então eu e você cristãos, nós precisamos lutar para não deixar essas coisas entrarem em nossa vida. Nós precisamos estar todos os dias buscando o Espírito Santo. Só que, infelizmente, muitos têm caído nesses pecados. Muitos têm dado lugar à carne. Muitos têm trocado aquilo de mais valioso que tem, que é a presença de Deus. Eu não sei como uma pessoa consegue trocar aquilo que tem de mais valioso, que é a presença de Deus. Uma pessoa, para fazer isso, ela tem que estar muito cega. E infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, não só lá fora, mas também na igreja, têm andado cegas, têm dado lugar ao diabo. Fala assim: eu sou um cristão, mas é fácil falar. Até o papagaio, se você falar para ele falar, ele vai falar, mas agora eu quero ver você agir como tal.
Eu quero ver realmente você agir como um escolhido do Senhor, como um discípulo de Jesus. Enfrentar o pecado, enfrentar a sua carne, vencer as tentações, não é fácil, mas lá no final você vai ter uma grande recompensa. E fica a pergunta, como eu e você, cristãos, vamos fazer para nos mantermos firmes e fortes na presença do Senhor, em meio a esse mundo sujo, a esse mundo podre? Em Salmo 119, no versículo 9 ao 11, nós temos a resposta. Diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, e não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então aqui nós aprendemos como eu e você vamos fazer para vencer o pecado, somente andando na palavra do Senhor e nos caminhos dele. Apenas assim eu e você vamos ficar firmados para poder vencer o diabo. Aqui o salmista fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como você, vamos fazer para nos manter de pé diante das lutas, do pecado e das tentações? Guardando a palavra do Senhor em nossos corações. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, igreja. A presença de Deus é a coisa mais valiosa que eu e você nós temos. E nós não podemos negociar isso. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. Nós aprendemos que o diabo ele não brinca de ser diabo. Então eu e você não podemos brincar de ser cristãos. Nós precisamos agir como tal, como escolhidos, e ir para cima, vencer o pecado e mostrar que Deus está conosco e mostrar que nós somos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui, igreja? Quem recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor o mais forte. Então, igreja, nós precisamos estar todos os dias mantendo uma conexão com o Espírito Santo. Nós precisamos estar todos os dias buscando mais do Espírito Santo. Só assim, eu e você vamos nos manter firmados na rocha, vencendo os prazeres da carne. Somente assim, eu e você vamos ficar fortes para não cair no pecado. Mas por quê? Muitos cristãos têm dado lugar ao diabo. Por que eu falo dos cristãos? Porque muitas pessoas que estão lá fora no mundo, muitas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. E Deus não releva o tempo da ignorância. Essas pessoas não conhecem a palavra do Senhor, mas eu e você que somos cristãos, nós conhecemos. E o porquê que muitos de nós, irmãos cristãos em Cristo, têm caído no pecado? Eu vou ler para vocês o porquê muitos estão caindo no pecado. Em Lucas 22:46 fala assim: e disse-lhes, por que estáis dormindo? Aqui nós já temos a revelação. Muitos cristãos estão dormindo na estrada da fé. E isso, eu e você não podemos fazer. Igreja, nós estamos todos os dias lutando contra a nossa carne. Estamos todos os dias lutando contra o diabo. E se a gente dormir no ponto, o diabo ele vem e dá uma rasteira na gente e nos derruba. E pode virar a nossa vida totalmente do avesso, pode destruir totalmente a minha e a sua vida. Por isso nós precisamos estar vigiando. E olha o que o Senhor continua dizendo: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então como que eu e você vamos fazer para não dormir no ponto? Como que nós vamos fazer para não dormir na estrada da fé? Buscando o Espírito Santo, orando, se enchendo da presença de Deus. Somente assim, eu e você vamos nos manter firmes para vencer o pecado. Nós temos que estar firmados na rocha, igreja. Nós temos que estar todos os dias nos rasgando na presença do Senhor e falando para Ele que nós não somos nada sem a presença dEle. Porque realmente, se você for tentar vencer o pecado com o seu braço, você não vai conseguir. Eu e você não temos força para enfrentar o pecado. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, assim como Davi derrubou o gigante Golias, você vai derrubar esse pecado, essa tentação e a luta que se levantou contra você. Eles não vão conseguir permanecer de pé diante de você, pois você é um escolhido e uma escolhida do Senhor, um mais que vencedor e mais que vencedora. E você vai cortar a cabeça do gigante e mostrar que o Deus de Israel está com você, mostrar que o Senhor reina na sua vida. E todos os gigantes cairão diante do seu pé e você cortará a cabeça deles.
E nós precisamos realmente estar buscando o Espírito Santo, e nós não podemos dormir na estrada da fé, porque o mundo, ele apresenta vários atalhos para a gente poder seguir. Nós temos uma estrada aqui, ó. Imagine uma estrada, estamos caminhando na fé, é uma estrada que não é fácil, ela é longa, nós temos que realmente nos manter firmes, só que o mundo vai apresentar atalhos, vai apresentar outros caminhos mais curtos, mas que no final tem um precipício, onde você irá cair, e você já sabe para onde você pode ir. Mas se você manter firmado na estrada da fé, continuar seguindo os caminhos do Senhor, você verá uma escada que te levará para junto com o Pai. E no tempo dele, você irá sentar na mesa do banquete e ceiar do banquete com ele. Mas somente se você buscar e permanecer firme na presença do Senhor, somente assim nós vamos realmente desfrutar do banquete com o nosso Deus. Permanecendo firmes na presença dele, buscando a presença dele de todo o coração. E eu disse tudo isso, e esses versículos, porque eu quero entrar em uma história que aconteceu com Davi em seu reinado. Davi, em um momento da sua história, ele dormiu. Mas como assim ele dormiu? Em um momento da história, ele deixou de fazer algo que era o propósito dele. Era para Davi estar guerreando com os soldados, porque na primavera era o tempo, dos reis guerrearem com os soldados. Só que Davi, ele sempre ia guerrear com os soldados, e ele mostrava que ele realmente estava cumprindo o propósito dele, defendendo a nação de Israel. Só que por um momento, ele quis dar um descanso a ele. Nós aprendemos que as coisas feitas no tempo de Deus é perfeito. Só que ele quis pegar algo certo. O Senhor daria um tempo de descanso a ele, mas no tempo de Deus. E nós aprendemos que algo certo, feito no tempo errado, se torna algo errado. Fala junto comigo, igreja. Algo certo, feito no tempo errado, se torna algo errado. E assim foi com a vida de Davi. Ele sim teria o tempo de descanso, mas o Senhor determinaria quando seria esse tempo. Porque tudo no tempo do Senhor é perfeito. Só que ele quis descansar num tempo que não era do Senhor. E ali foi onde ele deu a brecha para o diabo entrar na vida dele e virar a vida dele do avesso, fazer ele cair no pecado. Então vamos continuar. Os reis geralmente iam guerrear junto com os soldados, defendendo a nação. Só que como eu falei, Davi decidiu ficar. E assim ele acabou dando brecha ao diabo. Pois enquanto ele estava em seu palácio, havia uma moça se banhando na casa dela. E naquele momento, Davi estava no terraço da sua casa. E é aqui que você recebe a revelação do Senhor. O terraço da casa dele é a varanda. Ali como eu coloquei, vocês podem ver aqui, nessa foto aqui, é uma varanda de um palácio. É como a de Davi. Davi ele tinha uma vista muito bela, muito linda. Só que também dava a casa daquela mulher, que era Batseba, uma mulher casada. E como ele não estava cumprindo o propósito dele, fez algo errado, fez algo certo no tempo errado, ele infelizmente caiu, porque ele dormiu na estrada da fé. Por um momento, ele dormiu. E assim o diabo, como eu falei, ele não brinca de ser diabo, e deu uma rasteira em Davi. E nós vamos ver o que aconteceu. Com uma pequena brecha que Davi deu, o diabo entrou com tudo. E assim, ele não só ficou observando a moça, como ele foi além, ele fez algo muito pior. Para quem conhece a história de Davi, sabe o que aconteceu. Para quem não conhece, eu vou apresentar agora este momento, cujo Davi caiu. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais, e também todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, ele permaneceu em Jerusalém. Como eu falei, ele quis dar o tempo de descanso a ele. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Aqui nós já vemos que ele errou totalmente, porque além de ficar observando, ele mandou chamar a moça e se deitou com ela. E ela havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Acredito que muitos já devem saber o final dessa história. Vamos continuar. Depois ela voltou para casa. Passado um tempo, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que ela estava grávida. Então aqui nós vemos que Davi sempre foi um homem muito temente ao Senhor.
Tem um momento na Bíblia que eu acho muito lindo. O que Davi fez foi quando ele foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele foi trazer a Arca da Aliança e ele vestia aquelas vestes, né, reais, lindas, de ouro, essas coisas. Só que no momento em que a Arca estava vindo para Jerusalém, ele tirou todas essas vestes e colocou vestes de levita, de sacerdote ali para poder servir ao Senhor. Mas por que Davi fez isso se ele era o rei? Porque ele queria mostrar para todo o povo ali de Israel que ele não era ninguém perto da presença de Deus. Então aqui nós vemos o quão temente ao Senhor Davi era. Só que mesmo que ele era temente ao Senhor, mesmo que ele era um homem segundo o coração do Senhor, ele dormiu por um momento. Então eu e você também temos que vigiar, porque por um momento nós podemos dormir, ou às vezes você já dormiu. Mas preste atenção nessa história, que você vai ver que o Senhor, no final, se você se arrepender, o Senhor vai te abençoar. Nós vemos aqui que ele caiu, ele fez algo totalmente errado. Por quê? A mulher engravidou. E aí depois o que ele ainda fez? Ele ainda mandou para uma missão suicida o esposo dela, Urias, fazendo com que assim ele fosse morto. Então o sangue de Urias estava nas mãos de Davi. Urias, o esposo de Batseba. Então, querendo ou não, é como se ele tivesse matado Urias. Mandou para uma missão suicida, para a morte, porque ele realmente queria se livrar. E nós vimos que Davi, um homem temente ao Senhor, fez tudo isso. Por quê? Porque por um momento ele deu brecha ao diabo. Igreja, eu e você não podemos brincar. Eu e você não podemos vacilar. Nós não podemos dar brecha ao diabo. É isso que ele faz. Ele quer nos destruir. E aqui agora eu quero entregar a revelação do Senhor. Que o quê? Nós vimos, sim, que Davi era para estar guerreando e ajudando os soldados, honrando a nação. Mas não, ele ficou dormindo da fé e dando brecha ao diabo. Então ele ficou na varanda. E hoje em dia, muitos cristãos estão negociando a sua santidade e estão na varanda. Aqui vem a revelação. Essa revelação o Senhor me entregou há alguns meses. Faz um bom tempo que o Senhor me entregou essa revelação. Mas eu decidi agora fazer. Ele falou comigo para mim fazer essa palavra, falando sobre isso, que ele havia me entregado. E a revelação disso daqui vai ser muito forte. Nós vemos que Davi estava na varanda, certo? O que seria a varanda nos dias de hoje? É você sair para fora ali na sua casa, na sua área e ficar olhando? Não, não tem nada a ver com isso. A varanda de hoje em dia, para nós, são as redes sociais, a internet e a mídia. Que por um lado é muito bom, nos ajuda, facilita em pesquisas, em a gente ouvir músicas, ver pregações. No meu caso, que eu trabalho com vídeos, edições, os aplicativos facilitam muito a minha vida para mim poder editar, fazer o meu trabalho. Só que também tem um lado da internet, da mídia e das redes sociais que é totalmente errado, onde tem muitas coisas podres e sujas e onde muitos têm caído. É aí que está, que nós temos que tomar cuidado com a varanda, porque muitos têm consumido esses conteúdos errados, muitos têm ouvido músicas mundanas, dando lugar ao diabo, muitos assistem filmes e séries que não vão edificar a sua fé e nem vão te edificar, te fortalecer para você vencer a carne. Ao contrário, vai deixar você mais fraco, vai deixar você mais vulnerável para o diabo poder vir e fazer você cair e fazer você pecar. Então por isso eu e você não podemos ficar negociando. Nós temos que realmente buscar a presença do Senhor de verdade. Outros também ficam com conversas escondidas. Outros deixam de buscar a presença de Deus para simplesmente ficarem em seus celulares. Ficam vendo vídeos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok e deixam de buscar a presença de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o que você tem feito? Qual tem sido o seu posicionamento diante de tudo isso? Você tem sido aquele cristão que tem buscado a palavra de Deus, que tem se fortalecido e vencido o diabo? Ou você tem sido aquele cristão que tem dormido na fé e tem ficado na varanda, dando lugar ao diabo? Igreja, eu e você, nós não podemos negociar. O diabo, ele não brinca. Se você der brecha a ele vai entrar na sua vida e vai virar ela do avesso, de cabeça para baixo. Então, igreja, esteja buscando, estejam firmados na rocha. Que rocha? Jesus Cristo. Estejam firmados em Jesus, buscando a palavra dele todos os dias. Eu vou dizer por um exemplo que tem transformado os meus dias. Todo dia pela manhã, eu acordo, eu coloco lá no despertador, eu acordo. Quando eu acordo, eu nem toco no meu celular mais. Eu vou diretamente ali na mesa onde eu faço meu devocional e já começo o meu dia buscando a presença de Deus, porque eu entendi que através daquele momento do meu dia, todo o meu dia, o decorrer dele vai ser transformado.
Então que você comece a colocar o Senhor realmente em primeiro lugar na sua vida e pare de ficar dando lugar ao diabo. Nós temos que atrair as pessoas até a igreja e não afastar elas da igreja. Como que você quer trazer uma pessoa para a igreja se você não tem sido um exemplo de cristão? Como que você vai fazer para trazer uma pessoa para a igreja se você mesmo não dá o exemplo? Você fala e nada pratica. Falar até um papagaio pode falar. Agora eu quero ver se você realmente vai agir como um cristão, se você realmente vai agir como tal e realmente cumprir o que está escrito na Bíblia. Muitos falam assim: mas eu não escuto a voz do Senhor. Pega a sua Bíblia e abre, porque a Bíblia é a voz do Senhor falando com você. Comece a buscar verdadeiramente o Espírito Santo e você vai ver Deus falando com você. Eu quero perguntar para vocês: quantos aqui são inscritos no canal da nossa igreja? Levante suas mãos. Tem muitas pessoas que ainda não são inscritos e vocês têm a oportunidade de se inscrever. Quantos aqui são inscritos no canal do nosso apóstolo, meu pai, Renato Odiarte? Se você ainda não se inscreveu, você tem a oportunidade de se inscrever. Porque ali você vai receber conteúdos que vão edificar a sua fé. Quantas pessoas, igual eu falei, têm perdido o seu tempo vendo conteúdos que não devem, assistindo filmes e séries que não vão edificar a sua fé, trocando o melhor de Deus na sua vida. Ali nesses canais você vai receber as melhores revelações e palavras do Senhor. Quer ouvir Deus falando com você? Procura CACL TV, procura Renato Odiarte. Ali você vai ver palavras que vão edificar a sua fé e vão transformar a sua vida. Mas você só vai edificar a sua fé e transformar a sua vida se você der o primeiro passo e realmente buscar verdadeiramente o Senhor. Se você estava no pecado, saia dele, fuja do pecado, busque a ajuda do Espírito Santo e ele vai te fortalecer para vencer. Não negocie a presença de Deus, assim como Davi, que acabou dormindo no ponto. Só que no final da história nós vemos quão lindo foi o arrependimento dele, porque ele se arrependeu totalmente e de todo o coração, e assim Deus o perdoou. Se você estava em pecado, no erro, e realmente quer mudar de vida, peça perdão de todo o seu coração, mas de verdade, decida mudar. O Senhor vai te perdoar e vai te dar a oportunidade de você poder continuar nos caminhos dele firmado. Mas para isso você precisa realmente desejar de todo o seu coração, estar na presença do Senhor. Você precisa ser verdadeiro com Deus, seja sincero, apresente a Ele tudo o que estava acontecendo, os seus erros, os seus pecados, e Ele vai te limpar, Ele vai te curar. E assim você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher do Senhor. Às vezes, por algum momento, você acabou dando brecha por estar na varanda, e com isso tudo acabou caindo. Mas hoje você tem a oportunidade de pedir perdão ao Senhor e se arrepender de verdade. E como eu falei, o Senhor vai te perdoar. Igreja, faça uma oração sincera ao Senhor. Senhor, me perdoa de todo o meu coração, me limpa de todos os meus pecados. Eu quero te buscar, eu quero crescer, eu quero alcançar mais vidas e almas para você, Senhor. Faça essa oração para o Senhor, que você vai ver o quão abençoado você vai ser. Mas faça como Davi, que nunca mais voltava a cometer o mesmo pecado, porque não adianta você vir falar isso para o Senhor: Senhor, me perdoa tudo, e você voltar. Você tem que se arrepender verdadeiramente e não negociar a presença de Deus, buscar, e assim o Senhor vai te abençoar. Então faça como Davi, ele não voltava a cometer o pecado, por isso ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, pois ele era sincero e era verdadeiro. Então quando ele se arrependia, era de verdade e de coração, e assim ele nunca mais voltou a cometer o mesmo erro, ele nunca mais fez aquilo. Só que foi muito forte a forma como Deus usou o profeta na época, o profeta Natan, para mostrar a Davi que ele estava em pecado. Pois, como a mulher havia engravidado, como eu falei para vocês, ele enviou o marido dela para uma missão suicida, e assim ele foi morto. Então o sangue de Urias estava nas mãos de Davi. Era como se Davi tivesse matado ele. E ali nós vemos a revelação do Senhor para o profeta Natan. E aí Davi ficou orando ao Senhor, ele se arrependeu, ele pediu perdão, e o Senhor ouviu as suas orações, e ele foi até o profeta, entregou uma revelação para o profeta, e o profeta trouxe isso a Davi. Eu quero mostrar esse pequeno trecho para vocês, desse momento em que o profeta Natan falou com Davi. Igreja, presta muita atenção no que o profeta vai falar. Olha que forte a questão que ele apresentou até o Davi, e onde ele revelou que Davi estava no erro. Foi muito forte a questão que ele apresentou até ele. E no final, ele falou assim: esse homem é você. Nós vimos ali que Davi já reconheceu o pecado dele e começou a pedir perdão. Reconheceu, confessou que ele pecou. E o que eu ouvi ali de poderoso, uma revelação que o Espírito Santo também me entregou. Vocês podem ver no final, ele falou assim:
e o Senhor disse a você, Natã falou para Davi, e o Senhor disse a você que você não morrerá. Porque nós aprendemos o que na Bíblia, igreja? O salário do pecado é... Mais forte, o salário do pecado é... a morte. Então, o Senhor o perdoou, porque ele se arrependeu antes que fosse tarde. Só que tem mais um exemplo que eu vou dar, que é Sansão, um dos heróis da fé também. Só que ele brincou com a presença de Deus. Ele escolheu viver no pecado. E o seu final foi muito triste, porque já era tarde demais para ele se arrepender. Quando ele se arrependeu, já era tarde demais. E o que ele teve que fazer? Ele teve que derrubar as colunas. Lá, para quem conhece a história, o Senhor deu força ele é mais um momento. Ele teve que derrubar as colunas. Ele poderia muito bem matar os filisteus, cumprir o propósito sem morrer. Só que ele teve que morrer junto, porque ele ficou no pecado, ele brincou com a presença de Deus, e assim o diabo acabou com a vida dele. E aprendemos, o salário do pecado é a morte. Infelizmente, Sansão teve que morrer para cumprir o propósito. Então, por isso o diabo ele usa tantas coisas para nos fazer cair no erro e no pecado, e para nos afastarmos do Pai, assim como aconteceu com ele, com Lúcifer, Satanás. Ele se afastou do Pai, ele tinha a oportunidade de estar lá do lado de Deus, só que ele quis se rebelar, e assim o Senhor mandou para baixo. E nós aprendemos a história, e ele perdeu a oportunidade que ele tinha, e nunca mais vai poder se salvar novamente. E é isso que ele quer comigo e com você, que nós sejamos iguais a ele. Só que é isso que eu e você não podemos aceitar, igreja. Por isso ele apresenta os pecados, os erros, as coisas erradas, para nós nos igualarmos a ele e perdermos a nossa salvação, a nossa intimidade com Deus. Então, igreja, o que nós precisamos fazer? Não dar lugar ao diabo, buscar para que assim nós venhamos conseguir nos manter de pé diante de um mundo sujo. Só assim nós vamos conseguir ficar firmados na rocha, para que nenhuma onda ou nenhum vento venha nos abalar. E você pode se arrepender, assim como Davi. Ele fez uma oração incrível. É uma oração que toca totalmente meu coração. Eu e meu pai, a gente conversa muito sobre essas passagens. Eu assisto algumas séries, eu estava lendo também alguns capítulos, eu li Salmos, eu estou lendo Atos agora. Perdão, terminei Atos, estou lendo Romanos. E eu vou comentando com meu pai sobre as histórias que eu estou lendo. Ele comenta por cima, porque claro, ele fez o estudo lá, ele fez teologia, então ele sabe muito mais. Então eu gosto de conversar com ele, para que ele me explique algumas coisas. Às vezes algumas coisas eu fico em dúvida, eu falo com ele. E ele me falou de uma oração que ele fazia na mocidade dele, uma oração de Davi. E eu quero mostrar essa oração para vocês. Nick, já tá aí no jeito? Passar o vídeo dessa igreja. Eu quero que vocês olhem esse vídeo da mesma forma que eu tenho olhado essa oração, tipo assim, uma oração sincera e de coração. Imagina você, no momento que você caiu, ou se você está caindo, fazendo essa oração de coração ao Senhor e se arrependendo. E imagina o Senhor restituindo a sua vida, o Senhor te fortalecendo e te levantando, assim como ele fez com Davi. Davi fez uma oração, ele realmente se arrependeu, e essa oração mudou totalmente a vida dele. Davi foi abençoado, claro, ele recebeu a recompensa, algumas coisas aconteceram, coisas ruins, para quem conhece a história dele, mas ali o Senhor o abençoou e o livrou da morte. Então, igreja, aqui nós vemos realmente, que lindo, a oração de Davi, o arrependimento dele. Por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, pois ele se arrependia verdadeiramente, ele se arrependia de coração. Então o que nós precisamos fazer, igreja, para vencer o pecado, para continuarmos firmes? Nós precisamos buscar o Senhor, tenha intimidade com Ele, seja amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo está todos os dias ao seu lado. Eu vou comentar rapidinho uma conversa que eu tive com a Esther, a minha irmã. Esses tempos atrás, o Espírito Santo tocou no meu coração para falar com ela. Eu comecei a falar para ela sobre as histórias da Bíblia, comecei a falar um pouquinho de Jesus. E eu até falei para ela buscar mais o Espírito Santo. Porque eu falei para ela que o Espírito Santo é o melhor amigo dela. E que ele estava ali do lado dela. No momento ela olhou assim pro lado, não viu nada e pensou ela fez assim para mim. Aí eu falei, não, a gente não consegue ver ele, mas ele está do seu lado e dentro do seu coração. E eu falei para ela, tenta conhecer mais as historinhas da Bíblia. Eu falei até da Esther, a rainha Esther,
porque é associado ao nome dela. E eu falei, tenta conhecer um pouquinho sobre a história da Rainha Esther, uma mulher que foi muito usada por Deus e que eu creio que você também será. Eu nunca tive uma conversa assim com a Esther, mas o Espírito Santo tocou no meu coração como irmão mais velho para cuidar dela, e eu fui e conversei com ela, eu ministrei isso sobre a vida dela, e eu creio que ela, em nome de Jesus, assim como nós temos trabalhado, ela se tornará uma grande mulher do Senhor. E eu falei sobre o Espírito Santo, e realmente, igreja, o Espírito Santo, ele é incrível. Ele é o nosso melhor amigo. Nós precisamos ter intimidade, ter um relacionamento com Ele, não apenas um dia, mas todos os dias da nossa vida, sem cessar, dando o nosso melhor a Ele. Igreja, não adianta você querer viver algo extraordinário se você não tem feito o plantio extraordinário. Não adianta querer viver o melhor de Deus se você não tem feito a sua parte. Não adianta querer se aproximar do Espírito Santo, mas continuar caminhando com pessoas que te afastam da presença dEle. Não adianta querer vencer o pecado se você anda com amigos que te levam para mais próximo dEle, do pecado. Aprendemos que se nós andarmos com 5 pessoas cheias de Deus, nós seremos a 6ª pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. E a mesma coisa vale para quem anda com pessoas que só ficam no erro e no pecado, se lambuzando. Se você andar com essas pessoas, você será a 6ª pessoa a se jogar na lama do pecado e a se lambuzar também. E não queira isso, igreja. Caminhe com pessoas que vão edificar a sua fé. Mas, igreja, se você é aquele cristão que tem se mantido firme diante das lutas, diante dos pecados, continue assim, pois assim você será poderosamente abençoado por Deus e será um grande homem e uma grande mulher do Senhor. Quantos recebem essa palavra, igreja? Então aplauda o Senhor o mais forte. Quero rapidamente fazer algo, o Senhor tocou no meu coração enquanto estava ali assistindo o vídeo. Eu quero convidar toda a igreja, se levante nesse momento. Se levante. Eu quero convidar todos vocês, fechem os seus olhos e levante suas 2 mãos, o mais alto, que a gente vai declarar e profetizar para o diabo que ele já perdeu e que ele não reina nas nossas vidas. Levante suas mãos o mais alto, mais alto, mais alto, feche os seus olhos e fala assim: diabo, diabo, você não reina mais na minha vida. A partir de hoje, somente o Espírito Santo reine em minha vida. E agora pega toda a sua raiva do pecado e fala assim: pecado, você já caiu por terra da minha vida, porque eu sou o mais que vencedor. E só quem é mais que vencedor, aplauda o Senhor o mais forte, igreja. Amém. Então lembre-se, o melhor de Deus é para aqueles que dão o seu melhor para Deus. Fala junto comigo, igreja. O melhor de Deus é para aqueles que dão o seu melhor para Deus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja, mais uma vez. How y'all doing? Welcome.